Olá, quarto ano, que saudade de ter aula com vocês. Então, nossa segunda aula de história, não é isso? Com a professora Daniele. Então, vamos começar a nossa aula, espero que seja muito produtiva, tá bom? Vamos lá. E o conteúdo da nossa aula de hoje vai estar nas páginas 392, certo? 393 e 394, tá bom? Bom, a gente já encerrou o nosso assunto independência e agora a gente vai começar depois dessa independência. O que foi que aconteceu? Então, a gente vai falar sobre o primeiro reinado. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre Dom Pedro I como imperador do Brasil, oficialmente, sobre a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição, e as Constituições brasileiras. A gente vai percorrer por todas elas, tá certo? Então fica aí e acompanha a nossa aula. Bom, e a gente começa olhando essa obra importantíssima de Jean Debré, tá? Isso foi ele desenhou a coroação, a cerimônia de coroação de Dom Pedro I como o primeiro imperador do Brasil, em 1822. E o que é que a gente percebe aí nessa imagem, gente, que é muito importante? Só a galera da corte, né? A galera nobre. Então, durante esses primeiros anos, na verdade, durante todos os anos que Dom Pedro I governou o Brasil, foi chamado de Primeiro Reinado, tá certo? Então, durante esse tempo aí, que foram 9 anos, foi chamado de Primeiro Reinado. Mas o que foi que aconteceu? Foram tempos muito difíceis, principalmente em questões políticas, né? Ocorreram muitas revoltas nas províncias, tinha uma galera que não aceitava a independência, enfim, foi muito complicado. Além de todas essas questões, ele também era muito autoritário. Então, nem todo mundo se contentava muito com isso. Até a galera da corte, até a galera nobre. Né? Então, a gente não ficava muito feliz com essa história. Então, por isso que ele só durou 9 anos no Império Brasileiro. Pronto. Então, eu vou contar uma história agora para vocês verem como ele era tão autoritário assim. Vocês vão entender melhor agora. Então, em 1822, ele convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, a gente já falou sobre isso, para que fosse elaborada a primeira Constituição do Brasil. O que era essa Constituição, gente? O que rege, né, um país são as leis, regras, enfim, tudo que rege um país está nessa Constituição. E aí, Dom Pedro I convocou a galera para fazer a Constituição brasileira. Só que aí o que foi que aconteceu? Os deputados e senadores que trabalhavam na Constituição, eles criaram normas, leis que limitavam o poder dele. Então, na Constituição, continha algumas coisas que limitavam o poder de Dom Pedro I. Vocês acham que ele gostou tanto assim? Então, ele não concordou nem um pouco com essas leis. E aí ele dissolveu a Assembleia Legislativa, né, em 1823, e mandou prender os deputados e senadores que não concordavam com ele. Para vocês verem como ele era autoritário. Deu para entender mais ou menos até aí? Então, todo seu autoritarismo levou Dom Pedro I a fazer a primeira Constituição outorgada, né? Que foi dia 25 de março de 1824. Então, a primeira Constituição brasileira foi outorgada. Tá, tia, e o que é que quer dizer isso? Para entender melhor, a gente vai começar pela promulgada. O que é uma Constituição promulgada? Gente, a Constituição promulgada, ela prevalece a vontade do povo. Então, o povo decide o que é que vai ter ali, o que é importante para o povo. Entendeu? Pronto, beleza. E uma Constituição outorgada é aquele que o governante decide para o seu povo. Então, quem estava decidindo aqui? Dom Pedro I. Então, o povo, né, é o de menos. O que importa mesmo é a decisão dele. Deu para entender? Pois é, essa é a Constituição outorgada. Ou seja, né, contudo, já dá para perceber que a principal característica da primeira Constituição no Brasil foi esse poder moderador, né, que garantia que o imperador controlasse totalmente o país. E ainda mais, dava o direito a ele de vetar qualquer tipo de lei que ele não concordasse. Então, tudo que era dito e ele não concordasse, ele ia para lá. Calma, tá na Constituição que eu não quero, que eu posso não querer isso, e a minha decisão é que vai ser, né, levada em consideração. Então era basicamente isso. E o que era que essa Constituição de 1824 ela determinava? Então, ela determinava primeiro que o sistema de governo fosse uma monarquia constitucional. O que é isso, gente? Uma monarquia que
reconhece, é um sistema político que reconhece como seu chefe de Estado ele. Então, tudo deveria passar por ele. Entendeu? Mais ou menos isso. Mas, ainda assim, ele obedece à Constituição. Né? Mesmo toda a Constituição estando voltada para ele. Fazer o quê, né? Outra coisa que foi estabelecida é que o país ele seria dividido em 19 províncias. E aí cada uma seria governada por presidentes escolhidos por ele. Então, quem decidia tudo realmente era Dom Pedro I. Outra coisa muito importante que foi decidida era que o catolicismo fosse a religião oficial do Brasil. Ou seja, era permitida até cultos de outras religiões, mas não podia ser fora do templo, enquanto o catolicismo podia. Deu para entender? E a última coisa, muito importante mesmo, foi decidido o voto indireto. Como era esse voto indireto, gente? A gente já estudou mais ou menos sobre isso. Nesse caso, era permitido apenas aos homens adultos que tivessem tanto de renda. Deu para entender mais ou menos? Então, pobre não votava, né? Claramente. E mesmo assim, o voto era tão indireto que eles votavam em uma pessoa para essa pessoa escolher quem realmente ia ficar no poder. Então, eles não escolhiam diretamente a pessoa. Eles ainda escolhiam uma pessoa para escolher a outra pessoa. Entendeu? Pois é, complicado. Bom, e agora a gente vai fazer um passeio. Na página 394 vocês podem acompanhar esse nosso passeio. A gente vai fazer uma linha do tempo, né? Do que aconteceu. A gente falou sobre a primeira Constituição, que foi em 1824. Tá, mas existiram outras constituições. E a gente vai saber um pouquinho sobre elas agora, tá bom? Então vamos lá. A primeira Constituição foi a de 1824, né? A gente já sabe. E o que foi que aconteceu? Foi outorgada, como a gente já sabe, por quem? Por Dom Pedro I, que instaurou o poder moderador, né? Ele que mandava, né, gente? A de 1891, ela foi promulgada, ou seja, ela foi diferente, né? O povo, eles, né, levavam em consideração o desejo do povo. E ela foi no Congresso Nacional, logo após a proclamação da República. Então, a gente vai ver isso mais tarde, talvez no quinto ano. Outra Constituição brasileira muito importante foi a de 1934. Ela foi criada depois da Revolução, em 32, que ocorreu em São Paulo. A de 1937, o que foi que aconteceu? Ela implantou a ditadura do Estado Novo, centralizando de novo o poder nas mãos do governante, né, da época. Então, foi bem complicada também. A de 1946, ela, digamos que ela voltou à liberdade que a de 1934 tinha, entendeu? Ela retomou essa liberdade que possuía aquela outra. A de 1967, ela foi bem triste porque ela foi elaborada durante o período da ditadura militar. Então ela limitou muito as liberdades que existiam do povo, individuais e coletivas. E a nossa última Constituição, que é a de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, ou seja, já está dizendo aí que ela foi boazinha, né, gente? Ela marcou o fim desse autoritarismo todo que existia por meio dos militares, né? Então, ela ampliou o dever e o direito do povo de votar. Ela deu a liberdade e o direito, né, do povo votar. Então, as eleições passaram a ser de forma direta. E aí, é a que a gente vive até hoje. Então, acima de 18 anos, todo mundo vota. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Ela foi bem simples, bem resumida, porque as atividades também são bem pequenininhas. Então, gente, só retomando, a gente falou de muita coisa importante, né? A gente falou desse primeiro reinado, né? Durante, não todo, a gente falou uma parte desse primeiro reinado, né? A gente já sabe que durou 9 anos, com Dom Pedro I. Ele criou a Constituição de 1824, ele não era
tão fã assim de dividir o poder, então, né, ele criou aí um sistema moderador, né? Ele também outorgou essa Constituição, ou seja, não levou tanto assim em consideração a galera, né, o povo, só os mais tops. E ele mesmo, claro. Então a gente aprendeu também um pouquinho do que determinou a Constituição de 1824, né, coisas muito importantes, o voto indireto, a religião católica sendo oficial no Brasil, enfim. Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma atividade na página 393 e uma bem pequenininha na página 394, tá? Sobre as constituições. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beleza? Mais uma vez, importantíssimo lembrar, fica em casa, se cuida, cuida de papai, cuida de mamãe, vovó, tio, tudo. Fica em casa, beleza? E até a nossa próxima aula. Bons estudos!